Graça e paz, você está bem? Vamos continuar o assunto do vídeo anterior, que ficou muito extenso, por sinal, e eu peço desculpa. Eu só quero dizer que, na democracia, como no caso no Brasil, você tem a liberdade de, a cada 4 anos, escolher o seu presidente. Você pode até escolher mal, mas você tem lá uma série de nomes e você vai lá na urna e deposita o seu voto. Eu quero que o fulano de tal seja o próximo presidente da República. É interessante que nas igrejas evangélicas não acontece assim. As igrejas vivem o regime de anarquia. Monarquia. Monarquia é um regime de governo onde o poder é passado de pai para filho. Então, morreu recentemente a rainha Elizabeth, seu filho, príncipe Charles, se tornou o rei em seu lugar. E nas igrejas evangélicas, especialmente no Brasil, eles têm este mesmo regime de império. O pastor dirige a igreja durante 40 anos, ele envelhece e ele passa a direção da igreja para seu filho, que por sua vez já começa a preparar o seu filho para comandar a igreja quando ele envelhecer. Então, se você frequenta uma igreja evangélica, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você vai ficar 60 anos dentro da igreja e muito provavelmente a direção da igreja nunca vai mudar de mãos. Sempre estará na mesma família. É como acontece em alguns estados do Brasil, onde nós temos coronéis que mandam nos estados. Eles se elegem governadores, deputados federais, senadores, e aí eles vão colocando seus filhos. Hoje você tem aí famílias que estão no poder há 5 gerações. Mas ainda assim foi pelo voto do povo. O voto errado do povo, mas o povo votou e elegeu e manteve aquela família de coronéis no poder. Agora, uma igreja não tem uma eleição para escolher o seu líder? Não te parece estranho isso? Se o pastor morreu, ou se ele envelheceu e não tem mais condições de conduzir a igreja, eu creio que o correto seria você selecionar alguns líderes da igreja e pedir para os membros decidirem quem irá substituir aquele que está deixando o cargo. Mas não é isso que acontece. Isso começa lá na liderança nacional. O senhor José Wellington Bezerra da Costa, que aliás ganhou busto, a Igreja Assembleia de Deus, que sempre falou mal da Igreja Católica por conta de ídolos, agora tem um ídolo. Que interessante, né? Se você for no Ceará, hoje você tem 2 imagens para adorar. A igreja, a imagem do Padre Cícero e a imagem do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, desde lá de cima, o presidente máximo das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, vem um exemplo. Ele, com 90 anos de idade, passou o bastão, passou o cetro, passou a coroa para seu filho, que provavelmente, se Jesus não voltar, vai passar o bastão para seu filho, e assim acontecem nas igrejas espalhadas pelo interior do Brasil. O pastor presidente
sempre vai escolher o seu filho para ficar em seu lugar. Deve haver algum interesse muito grande por trás disso. Longe de mim querer ser pastor de igreja, porque eu teria que prestar contas da minha alma, da minha salvação, mas os pastores terão que prestar contas das ovelhas que se perderam. Agora, não precisa ficar milionário por conta disso, né? Só por ser pastor de igreja tem que ficar milionário? Deus é tão bom assim que Deus abençoou o pastor a ponto dele ficar multimilionário e ter seguranças particulares, andar em avião próprio. Não tem nenhuma semelhança com Jesus no pequeno período que ele esteve aqui na terra na condição de homem, mesmo sendo Deus. Não tem nenhuma semelhança. Tem um certo pastor aí, por nome Silas Malafaia, que disse que ele anda sim cercado de seguranças, porque ele precisa. Mas é por conta da palavra? A Bíblia diz que sereis perseguidos por conta da palavra. Sereis perseguidos por causa do meu nome. Será que é por conta do nome de Jesus que ele está sendo perseguido? Ou é por se envolver em questões alheias? Julgue você, se você tem inteligência. Enquanto os líderes esfolam você e tiram até a sua alma para viver uma vida de prazeres e de luxo, você está indo de mal a pior. Só que não deixe de pagar o seu dízimo, senão você vai para o inferno. Deus te abençoe.